Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar nesse momento. Um culto especial, nós vamos continuar a série de mensagens, amém? Feche seus olhos. Nós viemos até esse lugar para nos entregar ao Senhor, para cultuar Ele. E eu quero te dizer que o Senhor já se faz presente. Aleluia! Ele quer ouvir a sua voz. Começa a orar aí no seu lugar. Senhor Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus maravilhoso. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nos apresentamos diante do Senhor como sacrifício vivos nessa noite, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés, porque nós somos necessitados da Tua graça. Nós precisamos do Teu amor. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para louvar e Te bendizer. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Seu amor nos constrange, a Sua graça nos atrai. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é santo, santo, santo. Nos esvaziamos nessa noite de todo o nosso eu. Nós Te pedimos perdão por todos os nossos erros, as nossas falhas. Tudo, ó Deus, que nós falamos, pensamos ou fizemos que não foi do Teu agrado. Mas nessa noite nos rendemos a Ti com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos. Louvar ao Senhor por mais esse culto. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nesse momento, apresentamos diante do Senhor os nossos louvores, a nossa adoração. Desde já, e pedimos, receba no Teu trono de graças como um perfume suave. E pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. E que durante esse culto, Pai, o Senhor fale conosco e trate nas nossas vidas aquilo que é necessário. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Espírito Santo, fique à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Verbo vivo
Rendidas em louvor, cantando a
Glória a Deus que vocês cantaram. Amém? Amém. Está aí, né, Naval? Gente. Amém.
ainda nesse momento de adoração, vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas diante do altar do Senhor. Se você precisar de envelope, lança a mão aí, que a diaconisa te entrega. Se você já preparou, coloque em suas mãos, amém? Se você não vai entregar hoje, coloque a mão no seu coração, quero abençoar todos vocês, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor. Bendito é o teu santo nome, e não há outro semelhante ao Senhor. É o Senhor que tem estendido as tuas mãos poderosas, que tem nos abençoado. E nós somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua piedade, pelo suprimento que o Senhor tem derramado sobre nós. E a tua palavra ainda diz que antes que nós venhamos a abrir as nossas bocas, o Senhor sabe do que nós necessitamos. Então, ó Pai, receba as nossas vidas, receba o nosso coração grato ao Senhor, receba os nossos dízimos, nossas ofertas, as ofertas de gratidão, porque nós queremos, ó Deus, agradar o teu coração. Da mesma maneira que o Senhor tem nos abençoado, nós também abençoamos essa obra em nome de Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todos os nomes e domínios, poder e poderes, teu nome sobre todos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas essa série de mensagens está me abençoando muito. Está abençoando quantos aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje nós vamos estar entregando mais um óleo por família, o bálsamo. Glória a Deus. Amém? No finalzinho nós vamos estar orando, abençoando, mas hoje nós vamos ter a honra de sermos ministrados através da nossa irmã Mara. Por favor, Mara. Você pode... Amém. É elegante, ó. Amém. Amém. Irmãos, eu estou glorificando ao Senhor pela vida dos dois, pelo que o Senhor está fazendo na vida deles, né? Através da vida deles, outras vidas estão se rendendo ao Senhor Jesus, né? E o mais interessante, que depois eu gostaria de ter os dois contando o testemunho, né? Alcançando aí os familiares, né? Então tem uma trajetória ainda mais, irmãos, está sendo algo assim fantástico, porque a gente tem um contexto quando fala que célula ser liderada por família, né, para alguém da família, não dá certo. Interessante que a célula está dando muito certo. Amém? E os familiares estão olhando para os dois, né, estão assim, admirando eles, estão respeitando eles, estão ouvindo eles. É bênção demais, né? É bênção demais. Amém? Então estenda sua mão para cá. Eu creio que o Senhor vai falar profundamente através da vida da Mara hoje. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela vida da nossa irmã, dela agora, que venha ministrar aos nossos corações. Bendito seja o Senhor nessa série de mensagens, porque o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. Espírito Santo, tenha liberdade sobre as nossas vidas, faça o que for necessário, mas que ninguém venha sair daqui nessa noite sem ser abençoado em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. É tão profundo, né? O pastor falou aqui, que foi tudo direcionado por Deus. Deus mostrou o pastor também, sonhos. E a nossa célula, né, foi tomando a proporção que, meu Deus, o que o Senhor quer fazer? E aí nós paramos, sentamos com o pastor, né? E falamos, mas chegou o momento de ter umas mudanças. E o pastor Paulo já estava orando sobre isso, que Deus já tinha mostrado sobre isso. Então esse é um novo direcionamento para vocês. Gente, e está indo, está fluindo, amém? Em nome de Jesus. E hoje nós estamos em mais uma série de mensagens. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? O
Senhor ele está falando conosco poderosamente através dessa série de mensagens. E nós aprendemos aqui e colocamos em prática no nosso dia a dia, para a gente avançar. Porque a série de mensagens, ela é proposital, como é que fala? Propositalmente. Vamos falar para ficar mais fácil, né? Mas ela é direcionada para nossas vidas, para a gente poder avançar mais nesse ano, rompendo no espírito da fé. Amém? E hoje, nosso tema hoje, quando nós falamos de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, significa uma ordem, um equilíbrio, certo? Então nós precisamos ter um equilíbrio dentro desse princípio. E o tema hoje é cuidado, o tripé de uma família feliz. Fala para o teu irmão assim, cuidado. Cuidado. Amém? Então nós vamos falar sobre isso hoje, nessa noite. O tripé de uma família feliz é o cuidado. A família, ela foi estabelecida por Deus aqui nessa terra. Amém? Então a família, ela é um propósito de Deus. A família é estabelecida por Deus. Deus estava reproduzindo na terra aquilo que já existia no céu. Amém? Então quando estava lá Adão e Eva, já era uma família. Deus já tinha um propósito para eles, tudo certinho. Então a família aqui na terra é o que já existia no céu. Amém? Então o próprio Deus, ele já existe na família, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então nós aqui nessa terra precisamos viver o propósito que Deus tem para nós, como uma família que já existia no céu. Amém? Aí nós pensamos assim, mas a família é tão complicada, não é? Tem pessoas complicadas, tem pessoas difíceis, tem pessoas problemáticas, mas é a nossa família. A família é o nosso maior patrimônio que nós temos aqui nessa terra. Independentemente de como é os membros aí da sua família, é uma família, certo? Então o que nós temos que fazer? Senhor, me direciona, que eu venha ser um instrumento, que eu venha ser, Pai, cura para a minha família. Então hoje, depois dessa palavra aqui, tenho certeza que todos nós seremos instrumentos de cura no meio dos nossos. Amém? Então que você abra o seu coração, deixa Deus te usar, porque a partir de hoje, você que está aqui, você será o canal de cura, instrumento de cura no meio da sua família. Não importa da maneira que eles são, né? Famílias estruturadas, não importa. O que importa é que nós vamos trazer o que o Senhor já colocou, já determinou como família para a nossa família aqui nessa terra. Amém? E a família, ela precisa de três bases. Peraí, para mim não me perder, sabe? Senão eu vou falar muita coisa. Nós vamos ler primeiramente o livro de Timóteo, capítulo 5. Livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos aprender hoje como que nós vamos ser uma família estruturada. Amém? O que Deus quer de uma família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Então, qual o propósito de Deus para nós? Para nós poder cuidar. Nós temos um chamado, uma missão. Nós temos um desafio, que é cuidar da nossa família. Talvez você é filho e você passar, mas ainda não tem família. A sua primeira família é sua mãe e seu pai. E você também tem obrigações e deveres. Então, o que o Senhor quer de nós? Que nós possamos cuidar do primeiro chamado, da nossa primeira missão, que é cuidar da nossa família. Amém? E
que formam um tripé, que é uma base. O que é um tripé? Está ali o tripé, que está fazendo a live, certo? Então, a família precisa de uma base. E essa base, ela está dentro de 3 níveis, que é o cuidado físico, cuidado emocional e o cuidado espiritual. Então, isso é uma base para a gente ter uma família estruturada, saudável. Se essa base tiver esse tripé, e quando quebra uma perna, o que acontece? Ela fica desproporcional, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos aprender quais são esses 3 níveis que nós precisamos cuidar da nossa família. Amém? Para que a gente possa avançar. Vamos ler agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Só vocês vir para trás. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Que nos diz assim: é o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui nos fala que nós precisamos o quê? Ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. E isso se encaixa também na nossa vida familiar. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é cuidar do nosso físico. Físico nos fala de cuidar material. O que é cuidar do material? Então, tem 3 bases dentro do cuidado do material, que é o alimento. Então, nós precisamos tomar cuidado da nossa alimentação, do físico, certo? Que encaixa no material, que é priorizar alimentos naturais, reduzir o consumo de sal, de açúcar, beber bastante água, fazer refeições com calma. Então, uma base que a gente precisa ter na nossa família é na nossa alimentação. Amém? Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, porque isso agrada a Deus. Quando a gente vê lá Daniel, ele se preocupou com a sua alimentação. Ele não comeu ali das avarias do rei, daquele povo, mas ele preferiu comer comidas saudáveis, que foram as frutas, né? Então assim somos nós. Às vezes nós não damos importância para cuidar da alimentação, principalmente nesse tempo que nós vivemos, tudo mais caro, não é? Nós trabalhamos praticamente para poder comer. E é tanto que eu falo assim, já que eu tenho que pagar caro, então eu vou pagar caro no saudável. Eu falo lá assim, tem que comprar, então vamos comer saudável. Vamos o quê? Priorizar a nossa saúde, amém? A nossa alimentação, porque Deus ele se preocupa com isso. Então a base para falar que não pode perder é a alimentação. Nós precisamos tomar cuidado com o que entra dentro da nossa casa. Até mesmo, gente, coisas consagradas, precisamos tomar cuidado. Quando você comprar algo, apresenta para Deus. Além de agradecer a Deus, apresenta para Deus. Lá no seu trabalho, vai comprar qualquer coisa no supermercado, apresenta para o Senhor. Muito cuidado com a alimentação, amém? Então nós somos responsáveis, pais, principalmente por aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, amém? Faz a alimentação com mais calma, senta. Não tem como, não tem mesa, não tem um hábito, né, de sentar à mesa, mas come junto, com calma, desliga o telefone, desliga o celular, amém? Desliga a televisão e tenha calma. Vamos planejar a nossa alimentação, ver o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer, tudo planejado, e Deus ele se agrada disso. Vamos ser antecipados, amém? Semana vai ser isso. Compra feira no dia que tiver promoção, amém? Nós precisamos ser sábios, espertos, inteligentes. Então vamos cuidar da nossa alimentação, beba bastante água. Gente, passado, eu fui fazer um check-up. E eu sentia muita dor aqui dos lados. E eu achava que era gases. E eu falei assim, deve ser gases. Aí eu falei assim, meu Deus, mas que dor, aquela dor. E aí, gente, fui fazer meu check-up. Quando eu cheguei lá, fiz meu check-up, tudo, né, os exames. Aí o médico falou assim, Mara,
você está com infecção nos rins por falta de água. Gente, eu cheguei em casa e passou os antibióticos para tomar, né? Eu falei assim, claro, eu vou me policiar na água, porque gente, eu sou, até hoje, eu tenho que me policiar muito na água, porque eu bebo pouca água. Então, olha como que as coisas são, por causa de um alimento. Então, a gente precisa cuidar, se policiar, comer nos horários certos, amém? Porque Deus é que se agrada. A segunda coisa aqui que está dentro do cuidado material, que é o físico, são as nossas finanças. A responsabilidade é do pai, do sacerdote, amém? O homem é o provedor. E nós mulheres, nós somos responsáveis por administrar, por ser auxiliadora. Por mais que tem muitas mulheres que trabalham fora, né? Aí eu tenho certeza que quem trabalha fora não tem aquela conta separada, né? Junta, né, gente? Porque às vezes assim, eu trabalho, o dinheiro é meu. O marido trabalha, o dinheiro é dele. Não. Se você trabalha fora, pode trabalhar fora, combinar com seu marido de trabalhar fora, então a conta é conjunta. O dinheiro é para todos da casa. Amém? Mas aí tem aquele casal, né, que joga a responsabilidade um pro outro, sabe? Não, isso não é ninguém não, isso é de fulano. Aí já é estabelecido aqui. O homem é o provedor da casa. Amém? E a mulher é aquela que administra, aquela que auxilia, que cuida. Amém? Então, a gente somos o quê? Uma equipe que trabalha junto. Talvez a mulher é mais equilibrada com o homem, né? Administra melhor que o homem administra melhor que a mulher. Então, tudo é o quê? Conversado. Ah, vou lá em casa, gente, eu que administro o dinheiro. Então, assim, né? O Arno trabalha, aí eu falo assim, já está na conta, e aí a gente administra, mas eu que sou responsável por pagar as contas, fazer tudo. Eu amo administrar. E depois que eu comecei a administrar lá em casa, as coisas renderam, né? Porque o Arno, ele é mais mão aberta. Então, assim, depende. Às vezes é o homem, a mulher, então combina e fala assim, olha, você é mais pé no chão, então você que vai administrar o dinheiro da casa. Amém? O que precisa, o que não precisa, o que deve ser feito, o que não precisa ser feito. E uma dica para nós de finança é: prioriza pagamentos essenciais. Conta de luz, conta de água, internet, telefone, né? E por aí vai, né, gente? Mas prioriza aquelas contas do mês para poder ficar tranquilo. Use cartão de crédito com moderação. Planeja as compras. Preciso comprar isso? Esse ano tem que comprar um sapato. Nós estamos sem blusa de frio. Preciso comprar uma blusa. Então, organiza. Planeja o que tem que se comprar, o que não tem que comprar, o que não precisa, o que é prioridade, o que é essencial, o que não é essencial, para a gente poder ter um foco. Utiliza estratégias para poupar. Nós podemos colocar luz na tarifa social para vir mais em conta. Aí, né, a conta lá vem 170, ela vai vir R$70. Então, o que? Ter estratégia para economizar. Amém? Vamos buscar de Deus esse direcionamento que o Espírito Santo ele dá a nós. Amém? Cuidado com os bons, os bens materiais. Ou seja, cuidado daquilo que a gente adquire. Eu tenho algo, eu vou cuidar, eu vou zelar para durar bastante tempo. Amém? E Deus ele se agrada disso. Nós precisamos cuidar bem das nossas finanças. Tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Amém? Ser fiel ao Senhor nos dízimos, ser fiel a Deus nas nossas ofertas. E uma coisa, gente, eu aprendi que nós precisamos ser generosos. Amém? Eu aprendi também na capacitação que a gente não tem que ter fé para ter. A gente tem que ter fé para servir. Porque para ter, a gente vai trabalhar, vai fazer um esforço para conseguir, não é? Eu quero muito algo esse ano. Aí você vai trabalhar, vai juntar, você tem aquela fé, você vai ter. Mas a fé para servir no momento que você não tem é outra coisa. Então nós precisamos buscar isso. Falar, Senhor, que eu venha ter o meu coração disposto para o teu reino. Se eu não tenho, o pouco que você tem é muito. Amém? Não espera ter tudo para poder servir. Dá o seu melhor, ofereça o seu melhor. Usa aquilo que você tem e Deus ele se agrada. Amém? Minha oferta, meu dízimo é R$10. Amém? R$10 que vai multiplicar, que vai crescer. Eu sempre ensino e oro em casa, Deus aumenta o meu dízimo e as minhas ofertas. Amém? E ali, gente, as coisas tudo vão fluir. Amém? Então vamos pedir Deus direcionamento para nossas finanças. Não vamos sair atolando, comprando tudo, fazendo tudo, porque vai ter um desequilíbrio na família.
E fala que a gente precisa ter o cuidado. Na finança nós precisamos ter o cuidado. Porque você já viu que mexe com a família, quando a vida financeira está toda bagunçada, estruturada? Mexe, gente. Porque vem o aperto, vem a dificuldade, vem as brigas, a gente não consegue dormir, que isso eu já passei por isso. Foi ano retrasado. O pastor falava muito sobre o cartão. Gente, pensa, eu mas lá tinha uns 4 cartões, né? Então, 3 cartões. E ainda nós tínhamos outro cartão emprestado da irmã dele. E aí, gente, o salário lá foi um salário mínimo. E nós pagávamos quase 500, 600 reais por mês no cartão. Nunca sobrava dinheiro. Acabava, antes de acabar o mês, não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. E eu falei, meu Deus, e o Deus usando nós para falar sobre cartão, finança. E eu falei assim, meu Deus, meus lares precisam melhorar. E aí nós fizemos um propósito. A partir de hoje nós não vamos comprar nada. Nós vamos pagar nossas dívidas, pagar os cartões, devolver o cartão para a irmã do Arne e nós vamos quitar. E assim nós fizemos, buscamos, economizamos e pagamos tudo. E fazemos esse cartão. E eu falei, pai, não, cartão eu quero comprar à vista. Nem conjunto do ano. E aí, gente, porque eu não dormia. Gente, eu não dormia, o Arne preocupado, ansioso, até nessa época deu ansiedade, teve que tomar remédio para controlar a ansiedade. A nossa vida ficou toda bagunçada. Então, o desequilíbrio na vida financeira, nós precisamos tomar cuidado. Amém? Fala, Senhor, eu quero ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Amém? E as coisas vão fluir. Uma coisa de cada vez. Uma no mês, no outro mês. Amém? Para a gente poder ter paz, ter alegria e não perder o desequilíbrio da família. Amém? E os homens trabalhar com a mão na massa, as mulheres administrar mais. Amém? Direitinho. Dentro do material também, nos fala sobre o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar dele. E Deus, ele se agrada disso. Aí a gente não dá importância para o corpo, né? Ah, não, Deus não quer o corpo, não, gente. A Bíblia nos fala que nós seremos, né, levados. Cremos que nós vamos ver o arrebatamento, amém? Mas se o Senhor nos chamar primeiro, a gente vai. Então vai ser levado o quê? A alma e o espírito. Mas o nosso corpo não vai estar ainda ressuscitado. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo para quando Jesus vier, né, nós teremos que o corpo transformado em glória. Então, quanto isso, nós precisamos cuidar e zelar, porque nós somos que templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo não é qualquer coisa. Nós somos morada do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar sim do nosso corpo, que é uma alimentação equilibrada. Amém? Praticar exercício físico, descansar o suficiente, ter uma higiene pessoal, beber bastante água. Então precisamos cuidar do nosso corpo, amém? Para ter equilíbrio. E quando nós não cuidamos dessa parte da nossa família, tem um desequilíbrio. Às vezes uma enfermidade que não era para ter acontecido por causa de um desequilíbrio com o corpo, cuidado com o corpo. Então fazer exercício físico para ter mais para ter mais ânimo, para poder ser mais ativo, amém? E o reino de Deus, ele precisa disso, porque nós ainda não temos o corpo glorificado, então nós cansamos mesmo, nós sentimos fome, nós precisamos de dormir, precisamos de descansar, precisamos fazer as nossas coisas, demanda, cumprir, então nós precisamos de um corpo saudável, amém? Precisamos sim. Então como que nós vamos ter esse corpo saudável? Fazendo tudo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Amém? E a segunda base que nós precisamos é o nosso cuidado, o nosso emocional. O emocional nos fala do cuidado emocional. Esse cuidado, ele começa na família. Muitas vezes o que a gente quer fazer? Jogar esse cuidado para o pastor, para os psiquiatras, para as pessoas, né, da área da saúde, que cuidam do emocional. Mas o cuidado mesmo, ele começa na nossa família. E como que nós vamos cuidar do emocional da nossa família?
Todo ser humano tem a necessidade de ser amado em 4 níveis. Então, todo ser humano tem a necessidade de ser amado por 4 níveis. O primeiro é nível sentimental, nível da amizade, nível familiar e nível espiritual. A amizade, o ser humano ele tem essa necessidade de relacionamento da amizade. Tem um amigo ali, tem aquela necessidade de ter um amigo, de se relacionar com a pessoa. O outro nível é sentimental, que é o que? O amor entre o homem e uma mulher, ou vice-versa. Então nós precisamos ter essa necessidade. O terceiro nível é familiar, que é aquele amor de pai, de mãe, de irmãos. Nós precisamos disso. E o nível espiritual, que é o relacionamento com Deus. Então, quando nós não estamos tendo esse cuidado, quando nós não estamos tendo cuidado com essa necessidade na nossa família, vai ficar desequilibrado. Porque às vezes nós não paramos com o pai e mãe e damos atenção para os filhos. Carinho, um beijo, um abraço, perguntar como é que foi. Quando uma pessoa ela cresce em uma família totalmente desestruturada, aquela pessoa ela vai carregar traumas um bom tempo, até ela ter um encontro com Deus. Então é muito necessário hoje, você que é marido, mulher, filho, esposa, mãe, nós precisamos falar, não, eu preciso cuidar desses sentimentos, eu preciso cuidar dessa necessidade que eu tenho, amém? Que é ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, se relacionar com as pessoas de uma forma saudável, amém? Então nós precisamos dessas 4 necessidades. E aí você fala assim, Mari, mas como que eu vou cuidar da minha área sentimental, né? Nos fala aqui, ó, renovação da mente pela palavra de Deus. Então, como que eu vou ter você é uma pessoa equilibrada, me relacionando com Deus, comunhão com o Espírito Santo, busca de equilíbrio, cuidar das emoções, confissão de pecados. Então, para você não perder a base, ficar desequilibrado, ter esse cuidado, precisamos cuidar do nosso emocional. Amém? Ter a mente de Cristo, falar, Senhor, essa é a tua palavra, colocar em prática mesmo. Amém? Se você está com as suas emoções aí desequilibradas, Senhor, eu quero equilíbrio nas minhas emoções. Amém? Senhor, eu quero me relacionar mais com o Senhor, eu quero praticar a tua palavra. E isso, gente, é cuidar, amém? Da nossa alma. Amém? E nos fala também do espiritual. O Espírito nos fala de cuidado espiritual. Então nós somos corpo, alma e espírito. A presença de Deus precisa ser estabelecida em nossa casa. Precisamos edificar um altar a Deus em nossa família. Amém? Porque qual altar que você está estabelecendo na sua casa? É o altar que adora a Deus? Ou é um altar que não adora a Deus? Então nós precisamos chamar a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E como é que nós vamos estabelecer um altar de adoração a Deus na nossa casa, na nossa família? Estudando a Bíblia juntos. Tira aquele momento ali com a família, pelo menos uma vez na semana, sábado ou domingo, né? Dia de semana às vezes é corrido, os horários não batem com o filho, com a mãe, a cada demandas, mas no final de semana, fala assim, ó, sábado ou domingo, os 2 dias, nós vamos estudar a palavra juntos. Hoje vai ser esse tema aqui que nós vamos estudar. Pega a Bíblia lá, lê um versículo, o que você entendeu? Orar juntos, dar a mão. Além da família, o marido e a mulher também orar juntos todos os dias. Amém? Orar juntos em família. Confessar os pecados também em família. Fala assim, olha, essa semana aconteceu isso. Eu peço perdão, eu errei, vacilei. Amém? A confissão de pecados é que nós vamos ser o quê? Curados. Porque quando nós confessamos ao Pai os nossos pecados, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos para os nossos irmãos, nós somos o quê? Perdoados, curados. Amém? Então, tem tempo de adoração. Coloca louvor.
Vamos tirar, gente, com toda sinceridade, vamos tirar a música circular. Porque a música, ela fala o ambiente. Músicas de depressão, músicas de suicídio, músicas talvez que vai trazer brechas para o nosso adversário. Às vezes do medo, às vezes da tristeza, às vezes da frustração, da comparação, não sei. Então, coloca na sua casa, tem um momento de louvor mesmo com a família, vamos louvar esse louvor, coloca um louvor lá no som e cante, faz uma roda, canta, dança, amém? Porque isso você vai trazer para o ambiente a presença de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não tem nada a ver, você pode ouvir a música circular. Não tem nada a ver, você pode, mas isso não vai te beneficiar nada. Isso vai te levar à perdição. Você vai afastar de Deus, amém? Então você pode, todos nós temos direito de fazer o que quiser, mas a palavra do Senhor nos fala que nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar. Então os louvores têm que ser louvor de adoração, que ama, que fala de Deus, as coisas de Deus, amém? Então tem esse momento aí na sua casa de louvar em família, de adorar em família. Outra coisa que nós precisamos fazer para cuidar da nossa vida espiritual é valorização dos bons valores bíblicos, amém? Valorizar o que está escrito na Bíblia, colocar em prática. Às vezes nós lemos muitas coisas, nossa, lemos, temos conhecimento, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Amém? Então vamos praticar a palavra, evitar o pecado, buscar a santidade e frequência na igreja. Amém? Vem para a igreja mesmo com frequência, não deixe de vir nos cultos, envolva a sua família, fala, olha, você quer servir aonde? Porque nós temos essa necessidade, precisamos servir, amém? Servir algum ministério, servir as pessoas, ensinar a compaixão, né, pelas pessoas, a ajuda. Então tudo isso vai fazer a nossa vida crescer espiritualmente. A nossa família precisa disso. Gente, então nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito de uma família. Amém? Coloca os filhos para orar, cobra mesmo. Tenha propósitos juntos, jejum e oração. Jejum mínimo 2 vezes na semana. E é assim, gente. É uma luta, é uma guerra, é desafio, é renúncia, é sacrifício. Amém? Às vezes a gente fala assim, não, Jesus já morreu. Não precisa fazer nada mais não. Precisa sim. Amém? Jesus ele morreu na cruz para nos dar liberdade, para servi-lo, para a gente ser salvo. Hoje nós somos livres para servir ao Senhor, para buscar o Senhor. Então dê o seu melhor. Amém? Então que nessa noite essas palavras possam ficar no seu coração. Foi uma mensagem de ensino, né, para nós hoje. E talvez você está aí pensando assim, Nara, a minha família está toda bagunçada, a minha primeira família onde eu nasci, destruturada. Eu quero te dizer que através do seu exemplo, na sua segunda família que você constituiu, que é os seus filhos, a sua primeira família, que é o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, eles vão ver algo em você. Amém? Então que você seja um instrumento de cura na vida deles. Não abre mão. Lute pela sua família. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero colocar a tua palavra em prática. O meu maior patrimônio é a minha família, não aquilo que eu vou deixar. Amém? O seu legado é o seu exemplo. Um homem de fé, uma mulher de oração, uma mulher de fé, um homem de oração, de busca, de entrega, de renúncia, envolvido com as coisas do Senhor. Amém? E isso a sua família ela está vendo. Vamos se colocar de pé nessa noite. Eu espero que todos entenderam a palavra, a mensagem nessa noite. Vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O nosso adversário, ele quer nos colocar numa correria, não é? Uma correria, gente, um consumo extremo, não é? Mas vamos parar.
Senhor, eu vou parar. Amém? Primeiro eu vou olhar o que eu tenho na minha casa. O que eu preciso fazer dentro do meu lar. O que eu preciso consertar com a minha família dentro da minha casa. Nós estamos orando um pouco? Nós não estamos lendo a Bíblia? Quem é na sua família que ainda não é cristão? Então lá no mundo, fecha as portas, as vozes e foca na palavra. Fala, Senhor, o que eu preciso fazer na minha casa? Senhor, me mostra os corações dos meus filhos, o coração da minha esposa, do meu esposo. Amém? Busca o direcionamento de Deus com seriedade. Teve uma vez na minha casa, gente, nada ia para frente. Nada. Quebrava tudo. Eu só ganhava coisa ganhada. E, sabe, tudo bem ganhado, às vezes era bom, mas às vezes eu, meu Deus do céu, eu nunca compro nada. E era uma bagunça, o dinheiro não rendia. E eu falava, Deus, mostra. E às vezes eu ficava com medo, eu não conseguia dormir. Falava, cara, tá pulando o muro. Vai lá, cara, lá no moço, tem que ir pulando. Gente, era aquela bagunça. E eu sempre vi um demônio assim, curcado, andando. Aonde que eu ia, eu via esse demônio. Era um curcado, assim, um espírito ruim. E aí eu comecei a buscar, mas o ar, comecei a buscar. Eu falei, Deus, eu não aceito, nada para, nada flui. O ar não parava de serviço, as coisas não rendiam. E os meninos em casa ficavam muito doentes, passando mal. Eu falei, não, isso não é normal, a gente passa luta, dificuldade, mas tem que ter vitória. Eu não tinha vitória nenhuma. Era só peleja, cima de peleja. Não, tem uma coisa errada. E aí eu vi, Deus começou a mostrar. Gente, sempre assim, andando assim, com capuz, tipo um velho, uma velha, não sei, com a muleta e assim, andando assim. E aí, gente, teve um dia que eu falei assim, nós tínhamos feito propósito de jejum, oração, zoar. E naquela noite, o ar chegou do trabalho, eu falei assim, hoje, sabe quando você sente a vitória chegando, alguma coisa que você fazer, não sei? Era espiritual. Eu falei com ela assim, hoje que esse demônio vai sair daqui da nossa casa, da nossa família. Aí eu tô assim, pega o óleo, você que vai hoje, você é o nome da casa, você é o sacerdote. E aí, gente, eu orando, eu falei, o portão, já fora, lá em cima do nosso telhado também. Aí o ar começou a orar e eu atrás dele ministrando. Gente, o demônio apareceu, flutuando assim, lá fora na área externa, flutuando assim, e passou por cima do nosso muro e pipocou lá assim, virou que as fumaças preta. Gente, depois daquele dia, nunca mais, sabe, eu parei de ficar sentindo aquele medo, parece que tinha alguém me perseguindo. O Arley também passou por isso. As coisas começaram a fluir de uma forma mais leve, mais tranquila. Então tem hora na nossa vida que a gente precisa se posicionar. Se posicionar e falar, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer uma reunião com a minha família, minha esposa e os meus filhos. Vamos sentar aqui. Nós estamos orando pouco, nós estamos lendo Bíblia pouco, nós somos cristãos, então nós temos que se posicionar a Deus de verdade. Às vezes, é o marido e a mulher. Quantas vezes que eu cheguei pro ar e falei assim, amor, o que eu estou fazendo que não te agrada? Pode falar, mesmo que eu gostava, né, gente? A gente não gosta. Aí eu falar, você é chata, você fala demais. E começar a falar com a minha cara. E eu coitando tudo aquilo, e costumo me reunir. Aí ele falava assim, agora você, o que você não está gostando que eu faço? Aí eu falava, você é devagar, tudo você abre mão. Aí, vamos ser feitos, mas já foi, né, gente? Eu já passou, já foi. E aí chegava a vez dos meninos, né? Aí eu falava, vem, aí o Brian falava, mãe, tem hora que você xinga, fala aí, a gente fica chateado, fala as palavras que machucam, e realmente, gente, batia de qualquer jeito. Então a gente foi aprendendo, confrontando o outro, falando, e assim foi a cura vindo. Teve um dia que foi um pé de guerra em casa, chegou um culto, do nada, assim, o Brian ficou nervoso, que era lá que começou a falar, e eu fiquei irritada, e o Marcos chegou bem na hora do serviço, foi aquela confusão. Ô, gente, na mesma hora eu falei assim, eu dei aquele grito, capeta, aqui não. Nós vamos orar antes, nós vamos consertar aqui, pedir perdão, porque nós não é assim, nós não vamos sair daqui para a igreja de jeito. Nós fizemos uma oração. E aí nós pedimos perdão, eu tinha discutido com o Arno, falado uma coisa com o Arno brava, ele falou comigo, e aí eu falei com os meninos assim, tá vendo? Sabe o que aconteceu isso aqui em casa? Por causa de uma coisa boba, nós deu brecha pro diabo. Aí veio a ira,
veio a briga. Então aqui perante o Senhor, eu estou pedindo perdão, porque nós temos que reconhecer. E a partir de hoje não vai ter isso aqui em casa mais. Então é isso, gente. Às vezes a gente está naquele processo, mas a gente quer submeter o processo. Amém? Se lança, fala, vamos consertar, vamos conversar, vamos nos desenvolver, vamos ver o que precisa fazer, o que nós precisamos ajudar a fazer com a finança, na espiritual. Amém? Dá um jeito. Nunca nós não temos nada, nunca é tão pouco para fazer uma coisa. Nunca é pouco demais para não fazer alguma coisa. Aquela mulher, ela tinha só 2 moedas, se não me engano. Era o único que ela tem. Era o único que ela tinha. E ela ofertou. Amém? Então nós temos algo para poder oferecer para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu vou me posicionar como homem, sacerdote dentro da minha casa. Eu vou me posicionar como uma mulher sábia, que edifica, que tem estratégia para ajudar meu marido. E os meus filhos também vão se posicionar como cooperadores, vai ajudar, vai ter responsabilidade, vai ter os compromissos deles também. E nós somos uma equipe, amém? Uma família com base. A nossa base é Jesus Cristo, amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Uma palavra de ensino para nós hoje. Que possamos colocar em prática, Senhor, todas as coisas. Cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O nosso adversário, ele quer, Pai, tirar o nosso foco. O adversário da nossa alma, ele quer que nós tenhamos uma vida desequilibrada. Mas nessa noite a tua palavra está nos ensinando a ter equilíbrio em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Senhor, nos ajuda a estabelecer a tua presença na nossa família. Que não haja espaço para o pecado. Que não haja espaço, Senhor, para os prazeres deste mundo. Nós queremos, ó Pai, preencher todo o nosso vazio, tudo aquilo, Senhor, da tua palavra, da tua presença. Espírito, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, a nos posicionar. Nos ajuda nas nossas finanças. Nos ajuda, Senhor, a cuidar da
Amém. Amém. Que a sua família seja uma bênção na mão do Senhor. Que a sua família seja um exemplo na mão do Senhor. Amém. Busca mesmo, se entrega mesmo, se derrama mesmo. Quer uma família saudável? Quer uma família estruturada? Quer os filhos saudáveis, estruturados, cheios de Espírito? Vamos buscar. Vamos nos encher do Espírito Santo. Amém? Nós estamos todos no mesmo barco, buscando todos os dias. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Renúncia, busca, entrega, mas vamos dar o nosso melhor. Não vamos deixar que o inimigo tire o nosso foco, nos distraia. Sabe, um dia eu estava meditando sobre isso e falei: Senhor, eu amo estar envolvido com o reino. Eu amo cuidar de vidas. Eu amo, gente. Amo, aprendi a amar. Me dedico, me empenho, dou o meu melhor a cada dia. E eu falei: Senhor, eu dou o melhor, mas nunca eu posso deixar minha família, que é o meu primeiro ministério. Amém? De cuidar, de olhar, observar, tanto o pai como a mãe. Amém? Os filhos, sejam obedientes, os pais. Ah, mas porque tem que obedecer, tem que respeitar, tem que honrar, tem que cumprir os deveres. Nós somos uma equipe. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Em casa, no trabalho, principalmente dentro de casa. Amém? Pede ao Senhor controle, equilíbrio. Não se compare com a família do lado. Seja você a família que o Senhor criou para ser. Fala: Senhor, eu quero ser autêntico. Quero cuidar da minha família, quero dar o melhor, quero ter prazer. Eu mesmo amo ficar em casa. Em casa a gente ama ficar todo mundo juntinho. Mas a gente tem um equilíbrio que eu aprendi também. Sair, passear, certo? Ter hora para todas as coisas. Às vezes, eu estava muito em foco em casa de passear, né? A gente ama ficar em casa, então a gente gostava mais de ficar em casa, mas a gente precisa sair. Então, hoje eu encontrei esse equilíbrio, passear de vez em quando. Ah, mas eu não tenho, as pessoas da cá. Vai no parque ecológico, faz um piquenique. Como eu disse, o pouco que nós temos é que precisamos ser usar. O que você tem em mãos, usa. Dá o seu melhor. Amém? Tenha tempo de qualidade com a família. Amém? Cuida mesmo, vamos cuidar, gente. Porque o mundo lá fora está cuidando. A internet está cuidando. Então nós precisamos estar atentos. E tudo isso precisa de renúncia, dedicação e tempo. Amém? Então vamos para cima em nome de Jesus, porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se assente por um instante. Amém. Irmãos, nesse momento eu quero um representante de cada família que está aqui hoje. Por favor, pode vir à frente, pega o óleo aqui. E logo em seguida eu vou dar uma explicação e nós vamos estar orando, tá? Todos pegaram? Glória a Deus. Irmãos, esse óleo é o bálsamo. O bálsamo, ele está dentro do significado de cura, libertação, purificação e santificação. Ok? Então, cura, libertação, santificação e purificação. Então, dentro da série de mensagens, nós estamos entregando óleo para que você possa ligar na terra e ser ligado nos céus. Amém? Nós sabemos que não é o óleo, mas é o nome de Jesus. Né? Mas nós estamos fazendo um ato profético, né? Crendo no poder do Senhor. Amém? Então coloque sobre os seus pés. Você vai ungir os seus familiares, sua família, né? Você vai ungir os seus utensílios, pode ungir o portão, porta, umbral, janelas, o que você quiser ungir. E ali você vai derramando e pedindo ao Senhor a graça de Deus sobre o que você está declarando ali, o que você deseja.
determinadas famílias que não estão dentro de um equilíbrio. E essa série de mensagens é para trazer equilíbrio. Amém? Então feche seus olhos, pega o óleo nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, porque nós sabemos que esse óleo, ó Pai, em si, ele será uma ponte, mas quem faz é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, que sobre esses lares seja derramado cura, libertação, purificação, santificação. Pai, em nome de Jesus, que as famílias aqui representadas neste prédio, nesse ministério, sejam agraciadas pelo Senhor nessa noite. Aqueles que estão nos assistindo, que vão assistir ainda, que sejam agraciados pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja cuidando das famílias, que o Senhor esteja entrando em cada lar neste momento. Ó Santo Espírito, tenha liberdade nas famílias, tenha liberdade nos lares, para trazer dentro do contexto aqueles que estão desequilibrados. Traga equilíbrio nas famílias, ó Pai. Aqueles que não são convertidos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo venha convencendo no pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que estão longe da presença do Senhor, que o Senhor venha trazê-los, ó Deus, para pertinho do Senhor. Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, ó Pai, que o Senhor venha trazer ânimo em nome de Jesus. Pai, mas que não deixe nenhuma família, ó Pai, desamparada, mas que cada um, ó Deus, venha receber segundo o que estão pedindo. Então, nesse momento, ó Pai, eu quero unir a minha fé com os meus irmãos agora, porque a Tua palavra mesmo diz: se dois concordarem com o mesmo pedido, será feito. Aleluia! Então, Pai, nesse momento eu quero entrar em concordância com os meus irmãos em seus pedidos de oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Leilane, que dia que é a negócio dos jovens lá? Dia 21? 21, 7 horas, 19 horas. Então, dia 21, quantos jovens tem aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. A Flávia agora reconheceu, né, que não é jovem. E ela não parou na sua mão. Adolescente. Amém? Então, não deixe seus filhos fora. Amém? Você pode vir também. Então, vai ser no sábado, no dia 21, às 19 horas aqui no prédio. Amém? Vai ser bênção demais. Amém? Amanhã, às 19 horas, oração aqui no prédio. Tá? A gente determinou que é a oração das mulheres, né? Mas os homens podem vir também. Glória a Deus. Amém? Eu acredito que nós vamos ter que mudar esse negócio. Acho que vai ser geral. A gente vai colocar um homem ou uma mulher no flyer. Amém? Por que não colocar uma família, né? Ótimo. Amém? Então vamos arranjar uma família lá aos pés do Senhor. Amém? Então, estende essa mão poderosa, coloca sobre a sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Abençoa a vida do seu irmão, vai em paz.